Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Como você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. A cada sábado, às 9 horas da manhã, eu tenho um raro privilégio de poder entrevistar homens e mulheres endodontistas espalhados pela grande nação brasileira para falar de vida, de carreira, de jornada, falar de endodontia, é claro. É o que nos encanta, o que nos move. E, como eu sempre digo e vou dizer para a entrevistada de hoje, é um prazer enorme para mim poder eternizar um pouco de suas histórias aqui nesse canal de comunicação. Nós nem sempre estaremos aqui, mas a internet vai garantir de continuar disseminando por muitos anos à frente, muitos anos a fio, todo esse conteúdo. As pessoas vão chegar até aqui, vão aproveitar todo esse conteúdo e, de alguma maneira, crescer, serem transformadas, porque eu acredito mesmo que as histórias impactam e transformam. E para este episódio número 53, senhoras e senhores, episódio número 53, eu tenho um prazer de receber, diretamente da cidade de Belo Horizonte, a doutora Luísa Rotier. Tudo bem, Luísa? Olá, seja tudo bem? Muito muito obrigada. bem-vinda ao Endodontia Talks. Muito obrigada, eu te agradeço pelo convite, já te parabenizo pela iniciativa. Eu espero que eu possa contribuir aí de alguma forma para a entrevista e com algumas pessoas que tiverem a vontade e a possibilidade de assisti-la. Com certeza, você vai agregar muito, não tenho a menor dúvida. Já vou logo adiantando. A doutora Luísa, ela é uma palestrante convidada para o primeiro congresso online do Endodontia Talks, que acontecerá nos dias 21 e 22 de março. Fica muito atento aos nossos canais de comunicação, ao nosso Instagram, ao nosso podcast, aos canais onde ele é divulgado, no YouTube, no Spotify, em outros agregadores, porque em janeiro nós vamos lançar oficialmente para o mundo este congresso online, onde a doutora Luísa vai dar ali ricas contribuições. Vamos já falar um pouquinho sobre isso, para você falar um pouco da tua pesquisa, o que você gera de ciência e conhecimento. Mas, em primeiro lugar, Luísa, fala pra gente quem você é fora a personagem endodontista. O que é que te move como pessoa? O que é que te move como mulher? Quais são as tuas paixões? Quais são os teus hobbies? Fala um pouco de você, Luísa, para os nossos ouvintes. Bom, eu sou a Luísa, eu sou mãe de uma menininha de 4 anos de idade, que atualmente, com certeza, é o que me move aí cada vez mais adiante em todos os âmbitos da minha vida, sejam eles profissionais ou sejam eles pessoais, porque a responsabilidade de criar uma criança, ela é excepcional, né? É das maiores responsabilidades e a maior gratificação que a gente tem na vida. Dos meus principais hobbies, né? Alguns eles modificaram assim ao longo dos últimos 4 anos com a chegada da minha filha. Sou uma pessoa que gosto muito de atividade física, eu gosto muito de conhecer pessoas, conversar, aprender. Adoro aprender coisas que eu não tenho conhecimento ou que são interessantes. Gosto de conversar. Como diria a Bruna Casadei, eu gosto de ouvir pessoas inteligentes falando. Gosto mesmo. E, ultimamente, os meus hobbies, eles modificaram um pouquinho pela minha filha. Então, hoje, meus passeios principais são passeios em pracinhas, são passeios em parques, em zoológicos, são passeios voltados para ela, para eu ter um tempo de qualidade com ela. Né? Então, além de ser a Luísa endodontista, de ser a Luísa professora, eu sou a Luísa mãe, que tem sido algo transformador na minha vida e algo que me demanda um tempo muito grande e uma atenção muito grande para que eu faça isso. E qual é a atividade física que você gosta? Assim, o que você fazia, ou ainda faz, talvez não com a mesma intensidade, como você mesmo já falou, mas que tipo de atividade física? Eu gosto de musculação, eu gosto de academia mesmo. Já fiz crossfit, gosto muito do crossfit também, mas hoje eu estou praticamente só na musculação. Não, crossfit? Já, a gente está precisando, inclusive, marcar uma coisa dessa, mas eu vou passar vergonha. Com a Isabela não vai ter jeito. Leva ela para musculação, porque eles falam que a gente é chato, né? Que gosta de musculação, de academia, né? Exatamente. E, entendeu? O negócio deles é mais pegado, mas você vai ter que se encontrar com a Bela em algum momento. Pô, a gente vai ter que arrumar um tempo. Tá difícil a gente arrumar esse tempo para fazer alguma coisa, mas eu acho que é válido, apesar de eu passar um pouquinho de vergonha aí se eu for pro CrossFit com ela. Mas aí ela vem praticar também. Eu igual, tá? Se eu entrar num box daquele, eu não sei para onde eu vou, tá? Não sei o que fazer. Nossa, mas é muito legal. Eu fiz durante 1 ano.
É muito bom, muito legal. Deu até para eu lesionar, de tanta empolgação que eu fiquei. É muito intenso, né? É diferente, né? E assim, a É vibração, diferente. o senso de comunidade, o senso de pertencimento é outro nível, né? É muito diferente. Na musculação, a gente tem aquela questão de ficar ali, você faz o seu treino, eu faço o meu, a gente não conversa, se conversa, pergunta se um já acabou, se posso fazer, se posso revezar. É, No CrossFit, não, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo vibrando, porque você conseguiu fazer, às vezes, um movimento que você não conseguia. Eu lembro que tinha um colega que fazia na minha turma, no mesmo horário que eu, e a gente ficou na maior felicidade o dia que ele conseguiu saltar na caixa. Ele era um senhor de mais idade, então ele para subir na caixa era uma dificuldade muito grande. Todo mundo ficou muito feliz quando ele conseguiu pular e conseguiu superar um medo que ele tinha. Então o CrossFit ele é muito mais voltado para essa questão assim de comunidade mesmo, como você falou. comunidade, pertencimento. As pessoas estão em busca de pertencer a alguma coisa maior do que elas, fazerem parte de alguma coisa maior do que elas. Que legal. Com certeza. E o nome da tua filha? Camila. Camila. Ah, que Camila. legal. Camila. Eu compartilho o mesmo sentimento com o Léo. O Léo tem 2 anos, 2 a menos que a sua Camila. E depois que ele chegou, as desculpas acabaram, a energia parece que aumenta para você produzir, para você entregar, para você trazer resultado para casa, né? Com Você certeza. se esforça mais. Não é que a gente não canse, né? E eu tenho muito claro isso, que é bem mais difícil para as mulheres, é bem mais exigente. Mas não sei se você sentiu isso também, que a tua vontade de vencer aumenta. Você sentiu Com isso? certeza. A Com de fazer a certeza. diferença? Com certeza, principalmente para orgulhar ela, né, de alguma forma, e mostrar para ela que a gente consegue, que a gente ser um exemplo, né, principalmente por ela ser mulher, eu quero ser uma mulher que ela tenha orgulho de chamar de mãe, uma mulher que ela se espelhe, realmente. Então eu me esforço em todos os âmbitos da minha vida para isso, não somente por ela, mas ela como um motivo muito grande. Maravilha. É isso aí. Tem uma frase que eu adoro, Luiz. Fala assim, ó, o exemplo não é a melhor forma de liderar, é o único. Eu adoro. Exatamente. Então, assim, para os Exatamente. nossos filhos, não tem escapatória. A gente vai ter que liderar pelo exemplo, como sendo a E única. eles aprendem muito com o que a gente faz. Eles aprendem muito com o que a gente faz, então isso Não é muito sei a real. Camila, mas o Léo me imita o tempo inteiro. Tá o tempo inteiro O me tempo imitando, inteiro. imitando a mãe, né? O tempo inteiro, com tudo. O É tempo o jeito de inteiro. falar, é o jeito de andar. Às vezes pega um sapato meu, calça um sapato meu, penteia o É, cabelo, do jeito. desse jeito. Isso é muito legal. Luísa, agora vamos tentar fazer uma linha do tempo, uma cronologia dos fatos, como a Luísa virou dentista primeiro. Como foi essa fase do vestibular? Alguém te inspirou? Você tinha alguém na família, algum amigo próximo? Frequentava um dentista que você adorava e isso foi de exemplo? Tenta fazer essa cronologia para a gente entender um pouco como foi a tua trajetória. Vamos primeiro dividir assim, da Luísa jovem, né, assim, de ensino médio, até ingressar na Odonto. Eu acho que essa questão é fácil para eu contar. Eu venho de família materna e família paterna, quase que exclusivamente odontológica. Na família Ah, da então minha você, mãe, eu você sou. não é a primeira da espécie, né? Não, eu acho que é DNA. Eu acho que a odontologia na minha vida é DNA mesmo. Porque na família da minha mãe, eu sou a primeira dentista da quinta geração de dentistas. Então, Uau, tem caramba, bisavô, tataravô já era dentista. caramba. E seguiu de pai para filho na família. E na Vocês família do fizeram meu uma pai, árvore idem. genealógica disso? Tem Dos até um livro. dentistas, a A história? família da Nossa, minha mãe é do Rio. Tem um livro. Tem um livro. Eu ia não ser, faço ia parte ser do muito livro bonito. porque eu não tinha formado ainda. Acho que não tinha nem entrado na faculdade quando fizeram essa árvore genealógica. Eu sei que eu sou a primeira dentista da quinta geração justamente por isso. Eu tive um primo e um tio que fizeram essa organização de todos os profissionais, todos os Legal. dentistas da família. E aí, por isso que eu sei que eu sou a primeira da quinta geração de dentistas de uma das famílias, que é a família Rotier, e a família Silveira, que é a família do meu pai, que é daqui de Minas. Eu sou a terceira da terceira geração de dentistas também. Então, eu tinha avô dentista, pai dentista, tios dentistas, primos dentistas, bisavô dentista, minha mãe é dentista, meu pai é dentista. Então, eu nunca tive dúvida de que eu seguiria algo na área da saúde. E eu nunca cogitei outra área a não ser a odontologia. Então, desde o Perfeito. meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu queria fazer odontologia.
Quando eu contei que iria fazer odontologia, não foi muita novidade na minha casa. Todo mundo vai fazer. E parou em mim. As minhas irmãs não seguiram odontologia, as minhas irmãs são advogadas. Então, eu não sei se a Camila vai seguir, mas na minha família é uma profissão tradicional. A gente tem a maior parte dos profissionais da minha família são dentistas, um médico ou outro, um advogado ou outro, mas a massa praticamente é toda odontológica. Então, eu não tive dúvidas quem é de que eu endodontista na seguiria. família? Dessas gerações todas? Eu tenho alguns endodontistas da família da minha mãe, alguns até bastante antigos, assim, endodontista precursor mesmo, que era o professor Antônio Rotier. Ele deu aula na UFMG aqui, mas é do Rio, a família Rotier é toda do Rio. Tenho uma tia que casou-se com o meu tio, que é advogado, então ela não é minha parente de sangue, mas veio agregada e veio dentista também. Então, além dos dentistas da família, a gente também agregou outros dentistas. E tem um tio que tem formação como endodontista, especialidade em endodontia, mas hoje ele atua como reabilitador oral. Ele abandonou a endodontia e seguiu para implante, para cirurgia, para prótese. Então, tem bastante gente. Perfeito. Isso foi em que ano, Luísa? E em qual escola você ingressou? Eu entrei na faculdade em 2013, na UFMG. Eu entrei, se não me engano, foi a última turma que fez prova de vestibular mesmo, antes de mudar para o SISU. E eu acabei ingressando em 2013 e me formei em 2018, início do ano de 2018, na UFMG. Ainda bem que você conseguiu pegar o pré-pandemia, né? Você não pegou. Não peguei nada de pandemia. Não, conseguiu formular antes, que muita gente atrapalhou a vida, né? A pandemia. Atrapalhou. Na época que teve o retorno da pandemia, eu já tinha entrado no mestrado. Quando voltou, eu entrei no mestrado. E aí foi, assim, uma confusão mesmo, bastante turma condensada para poder seguir de onde parou e poder pegar o conteúdo que havia sido perdido, porque o UFMG parou durante bastante tempo, principalmente atendimento clínico. Algumas aulas, alguma coisa ou outra dava para ser remota, mas a maioria das disciplinas foi interrompida mesmo durante a pandemia. E aí o retorno, nós tivemos turmas gigantescas para poder seguir e finalizar o curso aí, mas não peguei. Peguei algumas greves, mas também não me atrapalharam em relação ao tempo do meu curso. O meu curso seguiu normalmente, tranquilamente, graças a Deus. Você entrou na UFMG. Como foi isso? Assim, imagino que você sempre foi muito estudiosa, você fez algum preparatório. Já era o Enem? Já era integrado ou foi vestibular próprio? Eu tive a primeira etapa como prova do Enem e tive a segunda etapa, que era a prova aberta. Eu fiz a última vestibular de prova aberta da UFMG, acho que foi a minha turma que fez. A turma que entrou em 2013 ali, acho que foi a última, a partir de 2014 já era só a prova do Enem e SISU, se não me engano. Eu não fiz cursinho preparatório para poder passar no vestibular. Eu estudei numa escola em Itaúna. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Itaúna. E me mudei para Belo Horizonte quando eu passei no vestibular. Na minha escola, no colégio que eu estudei, eles tinham, depois da prova do Enem, que é mais ou menos em outubro, eu fiz ela mais ou menos em outubro, a partir de então, eles já separavam as turmas em humanas, exatas e biológicas. Então, dividiam os alunos para cada área, grande área que queriam seguir, que queriam prestar vestibular, para fazer provas antigas abertas da UFMG. Então, apesar de eu não ter feito um cursinho preparatório pré-vestibular, a escola deu esse suporte de ensino durante o próprio terceiro ano, próprios últimos meses ali de escola. Então, eu tinha provas de química, tinha provas de biologia e tinha prova de português, que foi o que eu fiz na época. Prova de inglês eu acho que eu fiz também na época do vestibular. Então, a gente teve esse treinamento intensivo já nas áreas específicas. Então, às vezes, conteúdo que não dava tempo de ser ministrado durante o colégio, jogava para esse período para ir direcionado para aquele aluno que utilizaria esse conteúdo para prestar o vestibular. E assim eu fiz vestibular na época para a Universidade de Itaúna, que por eu morar lá, e meu pai é professor da Universidade de Itaúna, e meu avô era diretor do curso de odontologia lá na época. Então eu fiz vestibular para lá, passei lá, mas passei na Federal. E aí, como eu sempre tive o objetivo de fazer mestrado, de fazer doutorado, de seguir uma carreira acadêmica, o meu pai sentou, conversou comigo e falou: vai para Federal, porque você vai ter de uma forma mais
ampla, assim, esse direcionamento para seguir essa carreira acadêmica, uma vez que a Universidade Federal oferece esses cursos, né, de mestrado, de doutorado, então a gente já tem uma formação com possibilidade de iniciação científica, de monitoria, de projeto de extensão, que já te direciona mais para essa área acadêmica, caso o aluno queira seguir. Então, assim, eu saí de Itaúna e vim morar em Belo Horizonte sozinha, e foi, sem sombra de dúvidas, a melhor escolha que eu poderia ter feito. Sou muito feliz pela trajetória aí. Pelo que eu estou vendo, você tem também, além das gerações pregressas, né, de dentistas, também de docentes. Vê daí também a vontade de você já fazer na sequência, porque, pelas minhas contas, você vai entrar agora, você vai inaugurar o seu 7º ano de formada, né, de graduada. Isso. Você já é doutora. Isso é brilhante. Eu comecei o doutorado agora. Você começou agora. Agora. Eu não emendei, eu me formei em 2018, no mesmo ano eu entrei num aperfeiçoamento de endo, depois eu trabalhei mais alguns anos, acho que 1 ano e meio, 2 anos, para ir entrar na especialização, e no final da minha especialização, nos últimos 2 meses da minha especialização, eu prestei a prova para o mestrado, passei em primeiro lugar no mestrado, e aí entrei no mestrado, defendi meu mestrado, na UFMG também, defendi meu mestrado agora em julho, e completei meu primeiro semestre de doutorado agora. E o mestrado com o doutorado, sim, eu segui o fluxo contínuo, mas direto da graduação, não. Trabalhei um tempinho, fiz cursos técnicos, bastante curso técnico antes disso, para depois ingressar no mestrado. E eu sempre tive isso como objetivo e sempre quis fazer dessa forma. Eu queria fazer a especialização primeiro, ter certeza da parte técnica, daquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria seguir como especialidade, para aí aprender a ensinar uma coisa que eu sei fazer. Então, eu sempre tive o mestrado em mente, o doutorado em mente, mas eu queria o aprendizado técnico antes disso. Então, tive como inspiração meu pai, meu avô, com certeza. Meu avô foi um professor que diversos professores meus tiveram aula com meu avô e sempre falam bastante dele. Eu fui a única que não tive aula com ele, infelizmente, porque ele faleceu logo que eu entrei na faculdade. Meus 6 primeiros meses de faculdade ele faleceu. Então, fui a única que acabei não tendo aula com ele. Mas sempre tive ele como uma inspiração muito grande, assim, dentro da docência, dentro da odontologia, e ainda tenho, e tenho muito orgulho de ter tido todas essas pessoas aí que me antecederam, mas que permitiram que eu conseguisse chegar até onde eu cheguei e onde eu pretendo chegar. Hoje em dia, Luísa, muito legal, tá? Nossa, assim, privilégio você poder ter, assim, ancestrais, né? Digamos assim, realmente, muito bom. na origem da palavra é isso, ancestrais dentistas e que vocês têm um livro. Nossa, isso é muito legal, muito bacana. Vou achar esse livro, vou pedir depois esse livro. Pois é. Não, na próxima edição você já vai estar, com certeza. Com certeza. Como que você divide hoje a tua semana de trabalho e a tua semana acadêmica? Como é o teu domingo a domingo? Eu imagino que não é fácil, porque você tem uma obrigação acadêmica aí. Imagino que é um doutorado acadêmico, obviamente, né? Então, você está diariamente envolvida com a tua pesquisa. Fala um pouco para a gente, então. Como que você divide essa tua semana? Realmente, conciliar todas essas atividades é difícil. É, sem sombra de dúvidas, o meu maior desafio. Hoje eu trabalho com a chamada endodontia delivery, então eu tenho consultórios de indicadores onde eu vou até o consultório para poder realizar o atendimento. Então, dessa forma, eu tenho uma maior flexibilidade de trabalho, porque eu vou sob demanda. Então, às vezes, está precisando, eu confiro na minha agenda os horários que eu tenho livre para atendimento e passo para o indicador. Eu tenho tal horário, tal horário, tal horário, qual que te atende? Qual atende o paciente? Qual que eu poderia ir? Eu tenho tais horários essa semana para poder realizar o atendimento. E aí, eu já deixo os horários organizados na minha agenda, os horários que eu vou ter aula, os horários que eu preciso obrigatoriamente estar na faculdade para poder realizar alguma coisa da pesquisa ou ter alguma aula que seja presencial. Agora, eu também não peguei nada do mestrado nem do doutorado remoto. Todo meu mestrado, meu doutorado, acredito, né, será todo presencial. Então, eu vou organizando dessa forma. E além dessa rotina acadêmica e clínica, eu tenho minha rotina de mãe, né, as organizações, levar, buscar em escola, preparar as coisas durante o dia. Esse é meu maior desafio. Mas tem funcionado. Eu acho que para a gente ser um bom professor, a gente precisa ter um conhecimento técnico, um conhecimento científico e prática clínica também. Porque muitas das vezes a gente vai precisar orientar um aluno ali diante de uma situação clínica.
Então, eu acho que esse conhecimento e essa prática, essa técnica, ela é importante e ela caminha junto com a área acadêmica e eu faço o possível para conciliar tudo que eu pretendo fazer. Mas não é fácil. Você, Luísa, já teve algum momento tão difícil assim na tua vida, nesse teu período, na tua carreira, de tantas dúvidas, quiçá, né, de tantos receios, que você chegou a cogitar, eu acho que eu vou mudar de área, acho que eu vou mudar de especialização? Algum pensamento dessa natureza rondou a tua cabeça? Não, eu nunca tive dúvida em relação à odontologia. A odontologia eu sempre tive certeza que eu queria seguir, eu queria ser dentista, eu gosto de ser dentista, eu nunca pensei em desistir da odontologia. Eu tenho, apesar, e todo mundo sabe, o mercado de trabalho na odontologia, no início, ele é difícil, ele é um mercado muito competitivo. Às vezes a gente recebe propostas que não são interessantes e às vezes a gente fica naquela, eu preciso trabalhar, mas eu não gostei dessa proposta, não acho que vale a pena. Mas eu sempre achei, e eu continuo achando, que sempre há espaço no mercado de trabalho, independente da profissão, para quem trabalha bem e para quem respeita o paciente, no caso da nossa área, que é a área da saúde. Então, para quem trabalha bem, para quem tem ética, para quem tem conhecimento e para quem se esforça para fazer aquilo bem feito, sempre vai haver espaço. Então, por mais que tivessem alguns desafios, às vezes os desafios que envolvam remuneração ou envolvam condições de trabalho que não sejam legais, na maioria das vezes eu me retirava dali, né? Se não está legal, ou eu acho que não está condizente com aquilo que eu quero oferecer, ou aquilo que eu quero fazer, ou aquilo que eu acredito que eu consiga fazer, eu saio, eu não fico. E nunca tive, por isso, uma vontade de desistir. Eu sempre tive uma perspectiva muito otimista em relação à odontologia, talvez porque eu tenha também grandes exemplos na família de dentistas que são dentistas. Meu bisavô, por exemplo, ele era dentista e era médico. Ele nunca atuou na medicina. Tinha, né, as duas graduações, mas ele era tão alucinado, tão apaixonado pela odontologia, que ele foi dentista a vida inteira. Por mais que fosse médico, e a gente tem essa questão de acreditar, assim, que a medicina seja mais bem remunerada ou que tenha mais possibilidades, mas a odontologia é uma profissão muito bacana, uma profissão que tem muita perspectiva de crescimento, e eu sempre acreditei nessa perspectiva, continuo acreditando e espero que faça sentido acreditar nisso. Até então tem feito, e eu não desisti, não pretendo desistir nem da odontologia nem da endo. Eu sou muito feliz em todas as escolhas que eu fiz. Muito bom. E você tem atuação docente ativa atualmente? Em Tenho, eu dou aula em graduação. Você pode falar um pouco sobre isso? Como é que você chegou a essa oportunidade? Em que ano foi? Como é que está a tua carga horária por lá? Conta um pouquinho mais para nós. Como é que você divide esse trabalho também? Quando eu comecei a minha carreira como docente, foi logo depois que a minha especialização acabou. Eu fiz especialização no IES, aqui em Belo Horizonte. E logo que a minha especialização acabou e eu passei no mestrado, o professor Varley Tavares me convidou para ficar no curso de especialização como monitora, como professora de prática clínica. E ali eu estou lá até hoje. Eu gosto muito de lá, fui muito feliz também na escolha do meu curso de especialização. Estou lá até hoje, fico lá como professora de prática clínica. E a minha experiência na graduação, ela começou esse ano também com o término do meu mestrado. Então, na pós-graduação, ela iniciou com o início do meu mestrado. E na graduação, agora com o término do meu mestrado, eu fiz um processo seletivo para uma universidade, a Universidade AUNA. E fui aprovada no processo seletivo e fiquei lá. Eu fico com as turmas de prática clínica, de clínica integrada, e fico no laboratório pré-clínico de endo. E aí a gente tem os professores que são designados para as teorias de cada área, de cada disciplina, e eu fico com a prática clínica, com a prática laboratorial. E é um aluno completamente diferente, um aluno que está vendo aquilo pela primeira vez. Então, a gente tem o desafio de se fazer entender, né, de apresentar tudo para esse aluno, acho que travou, de apresentar tudo isso para esse aluno de graduação, esse aluno que está tendo contato com isso pela primeira vez. A endodontia é uma especialidade, é uma área de muitos detalhes, uma riqueza imensa de detalhes. Mas eu gosto muito da graduação, é muito gratificante ver um aluno entender, ver um aluno gostar, ver um aluno entender, porque o aluno de especialização subentende que ele quer muito aquilo.
E ali na graduação você tem uma turma super heterogênea, tem alunos que não gostam, mas eles precisam passar por aquela disciplina e eles precisam aprender, ainda que seja o básico, eles precisam absorver alguma coisa. Então é um desafio diferente a graduação, mas foi uma experiência que eu gostei bastante. Eu vou continuar, nos próximos semestres eu já tenho os meus horários já determinados. Eu vou lá, acho que 4 turnos por semana, sendo 2 deles noturnos, então eu ainda tenho um período noturno aí na minha semana. Mas é muito legal, é muito gratificante e eu aprendo muito com eles também. A gente não somente vai para ensinar, mas a gente acaba aprendendo também bastante. Uma pergunta ingrata, então, agora. Você conhece os dois mundos. Sim. O que você gosta mais? Graduação ou pós-graduação de ensinar? Eu sei que é um perfil diferente, mas hoje, né? Hoje é completamente diferente, até pelo nível dos alunos é completamente diferente. O aluno da especialização, da pós-graduação, ele é mais fácil de você se comunicar com ele. É mais fácil de você lidar com ele no sentido assim, de conversar sobre um prognóstico, de conversar sobre algo de forma mais aprofundada. Porque quanto mais a gente vai estudando, mais certos assuntos vão se tornando simples de serem ditos, quanto mais você vai compreendendo aquilo. Na graduação é completamente oposto. É você tentar trazer aquilo que é básico de uma forma mais básica ainda, para que ele compreenda, para aí sim você conseguir ir aprofundando os assuntos, e mesmo assim, para você aprofundar aquele assunto, você tem um limite, você tem uma barreira, porque tem certas coisas que dali adiante ele não vai entender. Não vai fazer parte daquele conteúdo que ele precisa para se formar um cirurgião dentista. Então, essa pergunta eu não sei responder o que eu gosto mais, porque eu gosto dos dois desafios. É muito, Sim, eu gosto dos dois. Um complementa o outro, né? Exatamente. A gente pode conversar mais, a gente conversa de uma forma até mais direta, assim, com o aluno de especialização. E de graduação, um aluno, assim, professora, eu não entendi, você pode repetir? E às vezes você está explicando o que é. Eles até fizeram uma figurinha de mim na última turma que eu dei aula, fizeram uma figurinha minha, tiraram uma foto minha e fizeram uma figurinha. Quando eu tenho que explicar de novo o que é odontometria. Então é mais ou menos por aí. Você tem que explicar, às vezes, 3, 4, 5 vezes o que é uma odontometria. Para aluno de especialização, você fala, já fez odontometria? Sim, não tem muito. Então, é completamente diferente, mas são dois grupos muito legais de lidar e são muito engrandecedores da mesma forma. A gente aprende com os dois. É bom. Essa eu vou ficar em cima do muro. Vai ficar em cima do muro. E planos para o futuro, Luísa, em relação à tua endodontia de 2025 para frente, como é que tá? Quais são os planos? Com certeza é avançar no doutorado? Você já pensa no pós-doutorado? Você pensa em consultório próprio? Conta um pouco para a gente. O consultório próprio eu sempre tive o objetivo, né? Mas é algo que vai me demandar tempo, dedicação para aquele consultório, quando for o meu próprio consultório, o investimento financeiro, que precisa ser considerado, e uma vez que eu tenho ainda essas questões de cumprimento de crédito, de estar na faculdade durante um certo período de tempo, na faculdade como aluna de doutorado, aluna de pós-graduação. Eu preciso considerar isso na minha rotina, né? Às vezes fazer um investimento muito alto, assim, de cara, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes não seria uma saída muito inteligente. Mas eu tenho o meu próprio consultório como objetivo para poder entregar aquilo que eu acredito mesmo, uma endodontia com tecnologia e uma endodontia que eu acredito que eu consiga realizar e que, às vezes, no delivery, a gente tem algumas certas limitações pelo próprio consultório, pela própria dificuldade ali, ou às vezes tirar o paciente de um lugar, levar para outro, às vezes o próprio indicador não gosta daquilo, é algo que a gente precisa lidar e saber conduzir ao longo do nosso atendimento. Mas eu pretendo finalizar o doutorado, fazer bem o meu doutorado, assim como eu fiz o mestrado, e aí sim começar a pensar no próprio consultório, pensar num empreendimento nesse sentido, porque eu tenho isso como objetivo mesmo. Mas, por enquanto, vou continuar no delivery, vou continuar nas minhas aulas, graduação, pós-graduação e aluna, que eu sou. E vamos... Legal. Eu gosto muito do pensamento de você primeiro expandir as áreas que você já está, dominar bem, e depois você conquistar, né, avançar em novos degraus. Então, imagina que você vai fazer isso. Você vai expandir tudo que você tem hoje, né? Expandir o delivery, expandir como professora de graduação, pós-graduação, até depois alçar voos maiores. Com certeza. Se Deus quiser, vai dar certo. Bacana, com certeza, com certeza. Nós temos muitos ouvintes, Luísa, que são alunos que são pós-graduandos, eles são especializandos. Muitos dos nossos ouvintes estão nessa faixa de vida.
Sim. Se você pudesse voltar ao passado, fala um pouco como é que foi para você atravessar a especialização. Você tem arrependimentos? Faria alguma coisa diferente? E, principalmente, para quem está nos ouvindo, o que você daria como conselhos para quem está agora atravessando a especialização em endodontia, aqui no Endodontia Talks, e que está ouvindo a gente? Eu acho que o principal conselho, e eu falo isso com os meus alunos de graduação, e falo às vezes com os alunos lá do FMG quando eu estou como monitora, e às vezes muitos perguntam, eu faço especialização de quê? Eu estou querendo fazer uma especialização, me recomenda uma especialização? O que eu diria para não ter pressa. E pode parecer que eu fui uma pessoa apressada, porque eu tô nova, fiz um monte de coisa, mas eu não atropelei nenhuma etapa. E hoje eu tenho percebido isso, assim, dentro das faculdades, uma necessidade de um imediatismo muito grande. Todo mundo quer sair da faculdade, quer já ser especialista, quer já fazer acontecer, mas para tudo a gente precisa de uma curva de aprendizado. A gente precisa seguir o fluxo daquilo, e uma coisa que eu converso muito com a Bruna Casadei, e eu gosto muito quando ela fala isso numa aula de planejamento de carreira que ela tem, é sobre a necessidade de autocrítica. Porque às vezes a gente quer se sentir super valorizado, a gente quer ser super bem remunerado, mas a gente não chegou nesse patamar ainda. E não necessariamente ter um diploma de especialização significa que você mereça uma remuneração mais alta. Porque todo mundo faz isso com o objetivo de remuneração, né? Essa necessidade de correr para entrar em especialização, porque acredita-se que o endodontista especialista vai ganhar mais. Mas nem tudo é sobre isso, porque a gente precisa aprender, a gente precisa crescer tecnicamente, a gente precisa ter paciência com o processo, porque o processo é um processo de aprendizagem. Então, aproveite a especialização, não somente a prática da especialização, mas a teoria da especialização, porque a nossa prática, ela precisa necessariamente estar alinhada com teoria, com conhecimento técnico, científico, sobretudo conhecimento científico, para a gente ter uma prática embasada em ciência, porque tem muita gente estudando para que coisas novas venham surgindo, para que tecnologias venham agregar na nossa prática clínica. Então, aproveite a especialização e não tenha pressa para ser especialista. Curta a sua especialização e aprenda a ser especialista. E, na verdade, o aprender a ser especialista, ele vem depois da especialização. Porque depois que você pega aquele diploma, que começa a chover um monte de casos complexos e dificuldades que a gente vai ter, e uma hora elas vão passar a ser rotina. Então, nem sempre, acabando uma especialização, a gente está pronto tecnicamente para todos esses desafios que vão vir. Então, não tenha pressa em ser especialista. Vá com calma no processo, é um processo, são degraus. Eu acho que esse seria o conselho que eu dou para todo mundo que me pede para recomendar uma especialização, eu falo isso antes, calma. Perfeito. Vá devagar. E na tua própria pele, né, na tua própria vida, se fosse possível se voltar ao passado, né, você recomendaria alguma coisa para a Luísa daquela época sobre a especialização? Não, a Luísa daquela época fez exatamente o que eu estou falando que fiz. Eu confesso que na época que eu acabei o aperfeiçoamento de endo com uma vontade demais. Eu fiquei assim, não, eu preciso aprender mais coisa, eu preciso entrar numa especialização agora, eu preciso fazer agora. O investimento da especialização na época era muito alto. E eu, na época, fiquei com um pouco de medo. Eu tinha 1 ano e meio de formada quando eu acabei o aperfeiçoamento. Eu fiquei com um pouco de medo de assumir o investimento financeiro da especialização. Apesar de querer. Eu falei, eu quero aprender mais, eu quero ir mais além. Mas eu falei, agora eu vou trabalhar, eu vou aplicar o que eu aprendi no aperfeiçoamento, e eu sempre tive muito claro na minha cabeça, assim, o meu limite. Isso aqui eu não sei fazer, eu não fazia. Eu nunca me aventurei, assim, em coisas que eu não tinha segurança técnica para fazer. Então, eu tinha esse limite, eu sabia que a partir dali eu precisava mandar ou encaminhar para um especialista ou pedir ajuda para alguém, e se eu não soubesse fazer, eu não faria. Mas eu trabalhei mais, acho que uns 2 anos, até melhorar tecnicamente. O aperfeiçoamento, ele não tem a mesma prática clínica que tem uma especialização. Então, eu trabalhei bastante, eu entrei numa clínica que eu tinha pacientes de hora em hora. Eu atendia de segunda a sábado, de hora em hora. Então, eu tinha mais ou menos agendados por mês 160 pacientes para tratamento de canal. Se houvesse algum caso complexo, eu encaminhava por mês, 160 pacientes por mês. Eu fiquei nessa clínica por volta de 1 ano. Então, eu atendi muita endodontia.
né? E às vezes eu pego casos meus antigos e vejo, às vezes, uma abertura, que eu reduzi o tamanho da minha abertura, eu comecei a fazer aberturas mais conservadoras. Então, a gente tem uma curva de aprendizado. Então, a Luísa do passado, ela seguiu o que a Luísa do presente está falando para fazer mesmo. Eu segui a minha curva, eu fui fazendo as coisas de forma lenta, eu errei, eu aprendi com os meus erros e fui desenvolvendo a minha técnica. E quando eu entrei na especialização, eu aproveitei a minha especialização muito mais do que se eu tivesse emendado e atropelado uma coisa em cima da outra. Então, eu já tinha, tecnicamente, uma mão um pouco melhor do que uma mão se eu tivesse recém-formada entrando na especialização. Eu tinha algumas vivências, eu tinha alguns casos que eu queria levar para a especialização para poder resolver na especialização com a ajuda de um professor. Então, aproveitei bastante a especialização nesse sentido. E a prática que eu tive na especialização também foi muito grande. E acho que eu segui exatamente o que eu recomendaria. Eu não me arrependo de ter feito da forma como eu fiz. Na época foi uma frustração, porque eu queria entrar na especialização, mas ao mesmo tempo, ai meu Deus, eu vou pegar essa. Eu pensava assim, eu vou ter essa dívida, vou ter que pagar tantos R$ 1.000 por mês, preciso juntar esse dinheiro para eu ter certeza que eu vou dar conta de pagar, mas no fim das contas foi ótimo. Na época eu me frustrei, e logo na sequência que eu entraria na especialização veio a pandemia. Então, com a pandemia, todos os cursos pararam, então acabou que as coisas caminharam da forma como elas tinham que caminhar mesmo, e não me arrependo da forma como foi. Maravilha. Diante disso, eu vou fazer um comentário e depois eu queria pedir a tua opinião. Eu creio piamente, que alguém que quer viver de endodontia no longo prazo, chega uma hora que ele tem que tomar a seguinte decisão. Caramba, eu já estudei, eu me especializei, eu já tenho uma quilometragem de casos, eu não posso mais encaminhar. Eu tenho que começar a resolver. Nem que eu... Isso, claro, com muita clareza e educando muito o paciente. Olha, fulano, um caso aqui de 3 sessões, de 4, vou fazer, estou comprado contigo, vou resolver, mas vou precisar de mais tempo. E aí, nisso, eu defendo isso a ferro e fogo. É a hora de estudar, de marcar quantas sessões forem precisas e não largar o osso. Porque uma dessas vira a tua chave. Em que momento você entendeu isso? Que você tinha que parar de encaminhar? Não, agora é comigo. Eu acho que eu já estudei o que eu precisava estudar, já adquiri equipamento que eu precisava adquirir, agora eu vou tomar de conta de tudo. Ou da maioria, né? Vamos dizer assim. Porque senão a pessoa não evolui. Me conta aí. Sim, O que com certeza. Eu ainda tenho algumas limitações em relação à tecnologia, pelo fato de não ter o próprio consultório. Então, tem casos realmente de consultórios de colegas que eu preciso levar para outros locais. E aí, essa questão de encaminhar e levar para outros consultórios é algo que, na comunicação, na conversa, a gente consegue explicar para o paciente a necessidade, consegue explicar para o indicador, e nesse sentido é muito tranquilo. Mas realmente foi logo no finalzinho da minha especialização. Eu estava tratando um molar superior, o primeiro molar superior, e fraturei uma lima num MV2. Olhei para aquilo e falei, eu preciso tirar. Fui eu que quebrei, foi erro meu, eu forcei um instrumento aqui, eu preciso tirar. E tirei. E remoção de instrumentos é algo, para mim, que é das complexidades na endodontia mais difíceis, no meu ponto de vista, assim. Eu considero das mais difíceis, remoção de instrumento fraturado. Principalmente em relação à visualização, porque às vezes eu estou em consultório que eu não tenho um microscópio para me auxiliar, então às vezes minha visualização me impede de fazer essa remoção e eu preciso encaminhar esse paciente, mas é tecnicamente dos procedimentos mais difíceis, ao meu ver. Então, foi logo no final da especialização, quando eu removi esse instrumento, eu fiquei super feliz de ter conseguido remover, sem fazer o encaminhamento desse paciente, eu consegui causar o problema e resolver o problema, e foi ali que eu pensei, naquele momento eu falei assim, agora é comigo mesmo, eu preciso melhorar tecnicamente, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso treinar isso daqui, porque eu tenho que resolver isso daqui em diante. Eu vou ter um diploma de especialista. Para o colega que está nos ouvindo. Você está vendo o exemplo da doutora Luísa? Aconteceu comigo, acontece com quem abraça a causa. Quando Exatamente. Você decide resolver o caso complexo e começa a dar certo, uma chave vira na tua cabeça. Ou não vira? A mesma coisa do peso na musculação. Caramba, eu consigo fazer 60 de supino, 70. Caramba, que legal! E você vai passando de fase. É esse risco que algumas vezes os colegas não querem tomar e precisa tomar risco. Precisa se expor um pouquinho, né? Para você poder avançar de nível.
E na endodontia também chega um ponto que a gente percebe que o que é difícil mesmo. É difícil para todo mundo. A gente fica... Não tem outro objetivo, né? Tem que dizer que é difícil mesmo. E principalmente agora com a internet, que a gente tem a divulgação dos trabalhos, e às vezes essa questão de mostrar o trabalho na internet, às vezes isso pode gerar uma comparação. E eu acho que a gente não pode se sentir inferior. A gente tem que pensar que a gente está no processo, independente da etapa que você esteja, você está no processo para chegar no nível de fulano de tal que talvez te inspire de alguma forma. Mas não desanimar com isso. E pensar que a gente tem capacidade, mas a gente precisa treinar para chegar naquele nível. Um bom professor e um bom clínico hoje já foi um aluno de graduação. Ninguém começou sabendo. Então, todo mundo teve esse processo e todo mundo precisou girar essa chave para falar, não, agora, a partir daqui eu preciso resolver, então eu preciso melhorar tecnicamente isso, para eu conseguir resolver. Eu preciso melhorar preciso melhorar em termos de tecnologia, eu preciso agregar tecnologia para isso, para eu conseguir entregar aquilo. Então, eu acho que todo mundo deve passar por essa virada de chave. Quem está no topo aí, quem são as nossas referências, quem são nossas inspirações, com certeza tiveram um momento como esse. Às vezes numa lima, às vezes numa perfuração, e aprendendo com um erro e conseguindo resolver aquilo. Perfeito. Luísa, que entrevista maravilhosa até o momento. Nós estamos passando agora para a fase final. Eu quero te agradecer já de antemão pelas tuas contribuições, por conhecer um pouco da tua história. Tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos ouvintes. Nessa fase final, eu queria te transportar. Na verdade, antes de te transportar, eu queria te colocar na frente de um espelho mágico, se isso fosse possível. E que nesse espelho você enxergasse o reflexo da Luísa de 2013. E não só isso, você pudesse conversar com esse teu reflexo de 2013 no espelho. O que você diria para essa Luísa? Eu diria para essa Luísa que ela venceu muitos medos e por ser uma menina que saiu de Belo Horizonte, saiu de Itaúna e veio morar em Belo Horizonte sozinha, eu tinha muito medo, tinha medo até de andar na rua em Belo Horizonte. Eu não sabia, eu nunca tinha andado de ônibus, eu tinha que me virar, descobrir que ônibus que vai para cada lugar, que ônibus que vai para tal lugar, já peguei ônibus errado, já peguei ônibus voltando, já fui parar em lugar que eu não sabia onde é que eu estava. Então, eu encarei muita coisa sozinha, né? Eu vim morar sozinha, vim morar com uma amiga aqui em Belo Horizonte. Então, foi um crescimento pessoal muito grande e com o objetivo de um crescimento profissional. Eu diria para a Luísa que ela ainda está no caminho, ainda tem muita coisa para aprender, ainda tem muita coisa para evoluir, ainda tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para conquistar, se Deus quiser. Eu espero nunca ficar acomodada com o lugar que eu estou, quero sempre continuar evoluindo. Eu acho que todo mundo tem algo a crescer, algo a evoluir. E dizer para ela que, apesar das coisas não terem saído 100% como ela planejou, as coisas saíram melhores do que o esperado. E nós estamos muito felizes, tanto ela quanto eu. É assim que Deus faz, né? Sempre nos surpreende, né? Graças a Deus. Exatamente. Graças a Deus. Agora sim, eu vou te transportar aqui para o filme da tua vida. Imagina isso. Imagina se o filme da sua vida já tivesse sido gravado, já tivesse sido lançado no cinema. Mas você, Luísa, só tem uma chance, uma cena. Você só pode escolher uma cena para você voltar a viver desse filme da tua vida. Que cena seria essa? Nossa, eu acho que o nascimento da minha filha. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, foi. Acho que você voltaria para lá também. Eu voltaria para a sala de parto. Pelo jeito que você riu, eu acho que você voltaria para lá também. Com certeza. Porque foi uma emoção. Eu lembro que na hora a gente fica doida. Eu estava doida para acabar o parto. A Camila nasceu de um parto normal. Mas às vezes eu volto e falo assim, nossa, como que eu passei por isso? Como que foi aquilo, né? Hoje eu já até esqueci como é que foram os processos, como é que foi tudo isso. Mas foi, sem sombra de dúvidas, uma emoção muito grande. E eu acho que eu voltaria para lá. Eu voltaria para aquela sala de parto facilmente, para viver aquilo que foi... E num piscar de olhos, o bebezinho da sala de parto já está falando que vai ser dentista. Pois é, imagina, o tempo passa e a gente não vê, né, Luísa? Exatamente. Mais uma coisa agora, a última. Eu vou te colocar numa sala de 9 metros quadrados, com 2 cadeiras, uma de frente para a outra. Uma cadeira senta você, a segunda cadeira um recém-formado, e ele vai ter você por 2 horas
para você aconselhar esse recém-formado? A pergunta que eu te fiz há alguns minutos foi sobre conselhos para pós-graduandos, mas agora não, para um recém-formado. Acabou de pisar o pezinho fora da faculdade, diploma no braço, carteirinha do CRO. Você tem 2 horas com ele. O que você falaria para esse recém-formado? Falaria o que eu já falo para os meus alunos de graduação: não se venda. Não se venda por dinheiro nenhum na face dessa terra, porque às vezes você vai se sentir naquela vontade de ganhar dinheiro, naquela vontade de guardar dinheiro, de ter remuneração, e às vezes você vai acabar aceitando fazer coisas ou fazer certos procedimentos que você ainda não tem capacidade para fazer. Então tenha um limite muito claro na cabeça, um limite de técnica mesmo. Isso aqui eu não sei fazer. Não é vergonha não saber fazer nada, ou não saber fazer alguma coisa, não ter conhecimento e técnica para isso mesmo. E a gente sabe que a gente sai da graduação sabendo o básico, né? A gente não sai da graduação sabendo muita coisa. A gente aprende muita coisa à medida que a gente pratica, à medida que a gente estuda e à medida que a gente desenvolve. Então, na dúvida, não faça. Se tem dúvida, tanto na teoria, tanto na prática, não faça. Encaminhe o paciente para alguém que tenha mais segurança de fazer. Pense, em primeiro lugar, no paciente, que é uma pessoa que está abrindo a boca e deixando você mexer, porque ele está confiando em você. Então, tenha certamente um limite na sua mente e vá estudar, vá continuar estudando. Não tenha pressa para fazer uma especialização. Não é o diploma de especialização que vai te dar a capacidade de ser um bom dentista, ou de ser um bom especialista, ou de ser um super especialista. Eu acho que tudo é um processo. E não se venda nesse processo. Não faça, não atropele etapas e não faça coisas que você pode vir a se arrepender de fazer depois. Vai dormir tranquilo, vai estudar, vai crescer, vai desenvolver, vai aprender, vai errar. É inevitável que erre uma coisa ou outra, faz parte do processo. Não se diminua com o seu erro, não se defina pelo seu erro, mas aprenda com o seu erro e não cometa ele novamente. Aprenda com o erro e erre uma vez. E a partir de aí, comece a aprender e seguir em frente, sempre em frente, aprendendo e evoluindo cada vez mais. Acho que eu diria Muito isso. bom. Maravilha. Eu achava que era a última coisa, mas não é. Lembrei aqui, até anotei. Você vai participar do primeiro congresso do Endodontia Talks. Como é que você está para isso? Você pode antecipar um pouquinho o que você vai falar lá nos dias 21 e 22 de março do próximo ano? Eu estou muito feliz, eu fiquei muito honrada pelo convite, e fiquei muito feliz pela indicação da Isabela, que é uma grande amiga. Eu e a Isabela formamos na UFMG, a Isabela era minha veterana, mas a gente ficou amiga depois da graduação, depois da faculdade. Foi a endodontia que uniu a gente mesmo. Então, fiquei muito feliz pela indicação. Ela é uma pessoa que eu admiro bastante. E vou falar nesse congresso sobre trauma, que é a minha linha de pesquisa, e é um assunto que eu acho que a gente precisa difundir para a nossa comunidade odontológica no geral. O traumatismo, apesar de ele ser uma área da odontologia que é mais jogada para a endodontia, eu acho que todo dentista ele precisa saber lidar um pouco com o traumatismo. Ele nunca vai virar um ele repercute a vida inteira, né? Às vezes as sequelas vão até muito tempo depois dos adultos, né? Exatamente. Então, a gente precisa conscientizar a comunidade odontológica no geral, não somente endodontistas, mas a comunidade odontológica no geral acerca do manejo do traumatismo, acerca do prognóstico do traumatismo, os cuidados emergenciais em respeito do traumatismo. E eu estou preparando algo relacionado ao trauma para poder falar no congresso. Eu espero que eu agregue, eu espero que eu leve informações relevantes de quando abordar, quando mexer, quando intervir, quando há necessidade dessa intervenção e quando a gente precisa fazer um acompanhamento e como fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que seria uma palestra para uma conscientização, para a gente abrir a cabeça para essa área muito grande. É um problema de saúde pública, o traumatismo dentário acomete muitos pacientes em idade escolar, então são crianças e adolescentes, então tem comprometimentos estéticos, comprometimentos psicológicos, emocionais. É um tratamento longo, tem acompanhamentos longos, às vezes as sequelas, exatamente como você falou, elas vão vir tempos depois. Então a gente precisa estar apto realmente para receber e acolher esse paciente da melhor forma possível. E era o que eu havia planejado. Você estuda não só o trauma, depois você vai estudar também sobre reabsorções, porque invariavelmente vai poder evoluir para um número grande de reabsorções, né? Reabsorções externas, internas, reabsorções com substituição, também muito comum, infelizmente, né? Então eu tenho certeza que você vai agregar demais.
Você vai falar da tua pesquisa, da tua ciência. Isso. E da nossa parte aqui, muita gratidão por você ter aceito esse desafio, né, de fazer parte desse primeiro congresso. Eu que agradeço pelo convite, eu espero realmente que eu consiga agregar, que eu consiga levar uma informação relevante, que eu consiga talvez virar uma chavinha na cabeça de alguém que esteja assistindo para estudar, para buscar algum tema específico. E o que precisarem, eu estou à disposição, tanto para os ouvintes quanto para vocês também, da equipe toda. Estou muito feliz pela participação, pelo convite. Eu espero que seja uma parceria bem legal aí para os próximos. Certeza. Tá só começando. É isso, senhoras e senhores. Doutora Luísa Rothier, Belo Horizonte, Minas Gerais. Um prazer poder falar com vocês. Vem aqui, filho. Vem aqui. Vem cá. Vem terminar o episódio com o papai. Vem. Daqui o bumbum, papai. Daqui. Vem aqui. Você vai terminar aqui o episódio com o papai? Ei, Léo. Ei, Léo. Olha a titia. Uma pena, a Camila está na escola, senão você ia conhecer a Camila agora. Não vai conhecer a Camila. É isso, meus amigos. Episódio 53 da doutora Luísa Rothier. A partir de agora, para sempre eternizado nos anais da história, na internet, nos canais de comunicação do Endodontia Talks. O que eu sempre falo no final de cada episódio, role a tela do seu celular, independente de onde você esteja, e já siga o perfil da Luísa no Instagram, o meu também no Instagram, o perfil do Talks. A partir de agora, em janeiro, vai ser o lançamento oficial do Congresso Online. Vai ser um preço acessível, inacreditável, realmente para que acadêmicos, pós-graduandos, especialistas, mestres, enfim, toda a classe de endodontistas, de clínicos gerais que vibrem com a especialidade, possam ter acesso ao conhecimento que esses 8 profissionais brilhantes, não é só a Luísa, é o Olavo, é o Caio Martins, que também é de Minas, é de Muriaé, a Isabela, a Alice, colegas a Natasha, a Jus, do Rio de Janeiro, colegas maravilhosos que com certeza vão contribuir muito nesse primeiro congresso da marca do Endodontia Talks. Luísa, um beijo no teu coração, um abraço para ti, para a Camila, para a tua família. Da nossa parte aqui do Talks, o desejo é que você seja muito feliz, muito próspero em tudo, que você cresça e conte com a nossa comunidade. A partir de agora, você é uma Endodontia Talkers também, você está no nosso coração, na nossa vida. Muito obrigada. Muito tá bom, obrigada. querida? E tudo de bom para vocês. Um abraço para você e para os nossos ouvintes. Até o próximo sábado, até o nosso próximo episódio. Até. Muito obrigada.